Tudo aqui na higiene. Que bom recebê-los, meus irmãos. Falar contigo que está em casa também. Deus abençoe você, você que está participando do culto essa noite. E eu quero falar um pouco contigo hoje sobre as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. As pessoas, elas querem melhorar de vida, e isso é lícito. As pessoas querem ascender numa carreira, e isso é bênção, é maravilhoso. O esforço que nós fazemos para, de alguma maneira, dar uma vida melhor aos nossos filhos, é parte do processo de crescimento do ser humano. A grande dificuldade que eu vejo é quando isso começa a tornar-se um fim em si mesmo. A maneira com que nós vamos nos tornando muito mais materialistas do que espirituais. Nós começamos a achar que a nossa segurança vem de um patrimônio que foi amealhado. A gente acha que a nossa segurança ela está pela quantia que nós temos no banco, pelo limite do cartão de crédito. As pessoas hoje, elas estão o tempo todo querendo um negócio chamado estabilidade. O cara estuda 10 anos para fazer concurso público, por quê? Pastor, eu quero estabilidade. Gente, só há um lugar nesse mundo de estabilidade, é a presença de Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Haja o que houver, a bondade de Deus está sobre nós. E nesse processo, as pessoas elas vão, de alguma maneira, aprendendo a manipular o Deus que elas criaram para ter as coisas que elas querem. Porque Deus, meu irmão, não se impressiona com oração bonita, Deus não se impressiona com eloquência, Deus não se impressiona com roupa bonita. O que impressiona o Senhor é um coração quebrantado e um espírito reto. E a gente, o que a gente faz? Nós começamos a tentar alcançar coisas através de Deus. Deus não pode nunca ser um meio. Deus é o fim. A palavra lá em Apocalipse fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, se ele é o princípio e o fim, ele é tudo. E o que eu vejo hoje é que as pessoas caem no estelionato porque elas, na verdade, são gananciosas. O que elas têm não é bastante. Ah, mas olha aqui, a gente vai investir o seu dinheiro e você vai receber quadruplicado. Meu irmão, não existe isso, gente. Estelionato. Eu lembro, comecei a trabalhar muito cedo. Morava no Engenho de Dentro, trabalhava na Urca. É um estirão. E eu pegava o trem até a Central do Brasil, depois pegava o 107. Nem sei se existe mais. Para a Urca. Não fica rindo, não. Faz isso, não. Não faça isso. Eu vou rir com a senhora. Mas pegava o 107. E aí, ia embora, meu amigo. Ia para lá. Quando o dia que eu recebi o primeiro salário, o que acontece? Botei dentro da meia. Porque você está com medo, meu amigo. Você nunca recebeu dinheiro na vida. Dentro da meia. E venho eu, né? Porque ficou mais alto um do que o outro. Meu cara vem. Porque dinheiro, você que é mais novo, você não sabe o que era dinheiro naquela época. Você levava, sei lá, 30 notas para comprar 1 quilo de açúcar. E venho eu mancando. Quando eu cheguei na Central do Brasil, aquele jogo de tampinha, já viu? Ali o cara aposta aqui, porque se você acertar onde está a moeda, você ganha 4 vezes mais do que você apostar. Eu olhei aquilo, falei, é hoje. Aí eu pensei, rapaz, se esse cara estivesse perdendo dinheiro, ele não estava aqui. Por que eu vou ser o único que vou ganhar dele? Mas quer saber de uma coisa? Vou pegar o meu 42 e vou embora. Peguei o trem e fui embora. Por quê? Porque eu entendi que o que eu tinha era bastante. O problema da gente hoje é que a gente acha que nada do que nós temos é o bastante. A gente acha que precisa de mais alguma coisa. Você abre o guarda-roupa, cai roupa. Cai tudo em cima de você. Você abre a sapateira, o sapato pula em cima de você. Gente, e a gente vai tomando para a gente um padrão que não é o padrão do Evangelho. Jesus, ele diz que não tinha sequer onde reclinar a cabeça. E agora? Por que a gente tem tanta necessidade? Por que a gente quer tanta coisa? Por que nós buscamos tanta estabilidade? Porque, infelizmente,
nós ainda não fomos enriquecidos pelo Senhor. E é sobre isso que eu quero falar contigo na noite de hoje. Eu quero falar sobre as riquezas insondáveis do cristão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do verso 4. Paulo fala assim em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. A verdade nessa palavra alimenta a alma, enriquece o coração. E aqui estamos, Deus, diante do Senhor. Que o teu Espírito agora aplique as tuas verdades no nosso coração. Arranca de nós o engano, todo dolo, toda malícia agora caia por terra. E a verdade da tua palavra mais uma vez nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante desta palavra que o apóstolo Paulo compartilha com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela é, sem dúvida, a igreja mais complexa do Novo Testamento. Haviam divisões, facções, tudo que você puder imaginar havia naquele lugar, mas apesar de toda a carnalidade que estava lá, Deus, através de Paulo, fala: existe entre vocês uma riqueza intangível, impossível de medir, que vocês não estão vivendo. E aí, eu quero pensar com você sobre isso. Quais são as riquezas do cristão? Primeiro, e antes de qualquer coisa, a capacitação espiritual. Olha o verso 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando Paulo fala sobre essa capacitação espiritual, ele diz que nenhum dom falta àquela igreja. E o que eles precisavam para se sentirem enriquecidos era a comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus. Era isso que faria diferença na vida deles. Mas muitas vezes aquilo que nos separa acaba sendo mais forte do que o que nos une. E aí a gente não vive em comunhão. E aí a gente não vive essa capacitação espiritual. O Senhor capacitou aquela igreja naquele lugar para que ela fosse uma bênção. Deus capacitou a mim e a você para onde nós estamos. Nós temos uma bênção. Para que nós consigamos no dia a dia, capacitados por Ele, viver nesse mundo de modo digno do Evangelho. O Evangelho é um tesouro conduzido no vaso de barro. O vaso de barro quebra e aí o tesouro aparece. Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. É isso que a gente precisa compreender e voltar a viver. Deus quer capacitar a igreja dele para esses dias. Deus não criou a igreja para ontem, nem a igreja para amanhã. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que Deus está levantando a igreja, capacitando seus servos, dando unção, poder, autoridade espiritual. É para viver hoje, gente. Não é para viver semana que vem, não. Não é quando tudo melhorar, não. Não é quando tudo estiver como você acha que tem que estar. Deus está te capacitando para ser cristão hoje, para pregar a palavra hoje, para viver o evangelho hoje, para estar pronto, porque a vida desafiar você e você responder como cristão, como aquele que foi capacitado espiritualmente. Sabe, até outro dia tinha os cursos do Senai aí embaixo, não é? Estavam acontecendo os cursos, as pessoas estavam sendo capacitadas para o mercado de trabalho. E quando a gente fala de espiritualidade, cada vez que nós nos reunimos em culto ao Senhor,
Deus está nos capacitando para viver o Evangelho nessa geração. No dia de hoje, através das dificuldades, dores, lutas, problemas, mas Deus nos capacita, gente. A palavra que você tem que pregar já está no teu coração. A pessoa que você tem que visitar, o Espírito Santo já te revelou. A obra que você tem que fazer já foi levantada sobre a sua vida. Portanto, meu irmão, deixa Deus capacitar você. Isso é uma riqueza que não se compra. Como é que é isso, pastor? É pela graça de Deus, não custa dinheiro. O que é necessário é se render a Ele. A primeira riqueza do cristão é ser capacitado pelo Senhor. Segundo, olha o verso 8: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda riqueza do cristão chama-se salvação. O texto fala que o Senhor vos confirmará até quando? Até o fim. A cada dia, a cada prova, a cada luta, a cada lágrima derramada, haja o que houver, Deus confirmará. E é muito interessante que o que Paulo fala é que o que a gente vive hoje é para que nós sejamos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Os dias que nós vivemos hoje têm revelado uma igreja fraca, anêmica, incapaz, uma igreja muito mais levada pela palavra do homem do que pela verdade de Deus, uma igreja que se esconde na hora que tinha que aparecer, que precisava agora estar conduzindo o processo e tem confiado em palavra de homem, não em palavra de Deus. E como será no último dia? Que tipo de postura nós teremos diante do Senhor? Porque a nossa salvação, a cada dia confirmada, gente, confirmada pelo Senhor, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, confirma a nossa salvação. Mas, gente, como nós somos salvos se não vivermos como salvos? Como é que funciona isso na cabeça da gente? Se você é uma pessoa que vive, sei lá, você vive na Groenlândia, você vai saber lidar com frio, não vai? Porque lá é frio. Mas se você vive na África, a tua expertise é calor. Ou seja, a gente enfrenta o que tem que enfrentar porque Deus nos capacita e nos confirma a cada dia para lidar com a realidade do presente. Gente, a salvação é um presente maravilhoso, é algo extraordinário, mas não foi barato e não pode ser desperdiçada. A salvação não pode ser esquecida, não pode ser diminuída. Nós não podemos viver de outro modo que não como salvos, porque senão a gente acha que o Senhor tem que fazer tudo. Eu lembro de uma história, o cara veio para São Paulo e foi morar na beirada do Tietê. E aí chegou lá, se converteu, abriu o coração para Jesus, mas nunca se preocupou muito em viver o Evangelho, não. Aquela história de, vamos lá, Deus é maravilhoso. E um belo dia, enchente. Começou a encher tudo, e aí chegou um vizinho e falou, o rio está enchendo, vamos sair fora. Aí ele falou, não vou sair daqui, porque Jesus na palavra diz que me salvaria. Ficou lá. Meu irmão, daqui a pouco entra um bombeiro com a corda, falando aqui, está enchendo tudo, vamos embora. Cara, olha só, Jesus falou na sua palavra que me salvaria. Entra um cara remando um caiaque, fala, meu amigo, é o último bote, hein? Vai ficar? Jesus disse na sua palavra que me salvaria. No final vem o cara de helicóptero, joga a corda para ele lá, e ele está lá com água aqui já. E vamos embora, pega essa corda aí. Jesus disse que me salvaria. Resultado, se afogou. Se afogou, chegou no céu, e aí Jesus foi conversar com ele, falou, vem comigo, vem aqui no meu gabinete, por favor, senta aí. E ele olhou para Jesus, Jesus, o Senhor mentiu para mim. Ele falou, que é isso, rapaz, não começa de heresia não, estou aqui te dando a moral, te trouxe aqui no privado para conversar com você. Ele falou, não, Jesus, o Senhor disse que me salvaria, e por que o Senhor não me salvou? Ele falou, meu filho, eu mandei o seu vizinho, eu mandei um cara com uma corda, mandei um bote e no final mandei um helicóptero. Você não quis ser salvo. Está percebendo a diferença?
Às vezes a gente não quer ser salvo. A nossa vida está boa daquele jeito. A água está batendo aqui, mas a gente tem uma racionalização para nos impedir de ser salvo. O desafio para a gente hoje é que nós nos capacitemos espiritualmente para viver como cristãos de fato e de verdade. Não só no nome, não só porque porta uma Bíblia ou porque fala meia dúzia de versículos, não. A essência, o caráter de Cristo precisa ser forjado em nós dia após dia. A mansidão, a temperança, a capacidade de perdoar, de lidar com a realidade da vida. Terceiro tesouro que eu quero partilhar contigo. Verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. O tesouro da santidade. O Senhor chamou a mim e a você, chamou a igreja de Corinto, para que aquela igreja que estava situada numa cidade cheia de pecado, de dificuldade, pudesse viver em comunhão com Ele, em santidade. Santidade, meu irmão, é o impacto que o cristão gera no mundo por viver segundo os padrões de Jesus Cristo na sociedade. A igreja hoje é tão desacreditada, e quando digo igreja, falo de um modo geral, porque os cristãos da nossa geração se parecem muito pouco com Jesus. Eles têm predileções, ideias, projetos. Pastor, eu acho que não tem nada a ver. Mas a minha pauta não é essa. O meu pensamento é diferente. Eu não concordo com o que a Bíblia diz. Como é que pode o cara ser crente e não concordar com o que a Bíblia diz, meu irmão? Onde nós chegamos? Vamos parar onde? Nesse processo todo que a gente vive, a santidade foi enxovalhada. E santidade, meu irmão, é o que gera impacto no mundo. O problema não é o pecado que está em volta, é a história do navio. Navio não tem problema nenhum com a água, desde que a água esteja do lado de fora. Enquanto a água está do lado de fora, o navio está navegando muito bem. O problema é quando a água entra nele. O pecado que está à sua volta, que te rodeia, não tem impacto nenhum sobre a sua vida. O problema é quando o pecado entra no teu coração. Aí, meu irmão, já era. O impacto é zero. A influência é zero. E a gente começa, infelizmente, a perder o presente que o Senhor nos deu. O presente da salvação, o presente da capacitação, da santidade. A vida vai, esvaindo por entre os dedos e a gente quer ser relevante e não consegue, porque não deixa o Espírito capacitar, porque não vive como salvo, porque não se santifica. O texto termina no verso 5, Paulo dizendo assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A riqueza do cristão é dia a dia viver segundo a palavra e o conhecimento de Deus. E como é gostoso isso, meu irmão. Enquanto o mundo ele quer levar a gente para um lugar, um beco sem saída, de desespero, de ansiedade e preocupação, a palavra do Senhor nos leva a um lugar de paz, de descanso e de vida plena. Enquanto essa geração está aí ansiosa, abatida, cansada, nós estamos repousando na fidelidade da palavra do Senhor. Portanto, essa noite, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que há riquezas insondáveis para mim e para você. Por que vamos continuar mendigando, abatidos, olhando para o que o outro tem, achando que o que o outro tem é melhor? Você tem riquezas insondáveis sobre a sua vida. Você, meu irmão, é alguém que foi capacitado espiritualmente para a obra. Você é alguém que foi salvo em Jesus Cristo. Você é alguém que está se santificando no Senhor. Você é alguém que tem vivido segundo a palavra do Senhor. Você foi enriquecido por toda a palavra nele, em todo conhecimento nele. Nele quem? Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, que a gente se aproprie dessa palavra e saia daqui para viver o Evangelho. Não dá mais para justificar, gente. Não dá mais para dizer que não é o tempo. Já passou o tempo. A seara está pronta para a colheita. E a gente continua olhando as coisas acontecerem. Que haja um despertamento em nós. Que haja um renovo na nossa vida. Que a gente acorde e diga: Senhor, eis-me aqui.
Estou pronto, Senhor. Conta comigo. Sou eu. Essas riquezas estão disponíveis para mim e para você. Você que nunca entregou a vida a Jesus. De repente você está aqui ou você está em